Quero convidá-los a abrirem o livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. E eu vou pedir que você mantenha a Bíblia aberta, porque vou fazer algumas palavras antes. Êxodo 20. Queria falar sobre um homem, nesse início, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele viveu entre 1906 e morreu no período da guerra, em 1945. Bonhoeffer foi um teólogo, pastor luterano e membro da resistência alemã antinazista. Ele era filho de uma classe média alta, com bons recursos. Seu pai era médico. Mas ele, quando jovem ainda, decidiu a carreira pastoral na igreja luterana. Fez um curso de graduação em teologia, doutorado em teologia e concluiu pós-doutorado em teologia. Infelizmente, nem todos os teólogos com os quais ele aprendeu são exatamente assim muito ortodoxos. Mas como pastor, ele esteve por algum tempo em Barcelona, na Índia, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E ele foi professor na Faculdade de Teologia de Berlim. E Bonhoeffer começou a opor-se a Hitler, inclusive em transmissões radiofônicas e em artigos de jornais. E visto que muitos evangélicos alemães acolheram favoravelmente o advento do nazismo, Bonhoeffer, então, foi um membro fundador da Igreja Confessante, da ala da Igreja Evangélica contrária à política nazista. Só que aí a coisa foi ficando mais difícil e foi publicada uma ordem do comando nazista que declarava ilegal a formação de candidatos a pastores por aquela igreja confessante. E em setembro, o seminário da igreja foi fechado pela Gestapo, a polícia nazista. E assim Bonhoeffer teve sua licença para ensinar revogada. E ele continuou a atividade de professor na clandestinidade. A Gestapo o baniu de Berlim, proibiu de falar em público e foi proibida a publicação de seus escritos. Ele foi preso em 1943 por haver ajudado para a fuga um grupo de judeus da Alemanha. Ele ajudou um grupo de judeus a sair da Alemanha. E ele foi preso. Em 1944, ele foi transferido para o campo de concentração de Buchenwald. Quem souber alemão aqui, por favor, perdoe a minha, pode ser que a pronúncia seja um pouquinho diferente, ou muito. E, por fim, para o campo de concentração de Flossenbürg. Você tem ideia do que era um campo de
concentração nazista. E no campo de concentração, no dia 9 de abril de 1945, pouco tempo antes do próprio Hitler cometer suicídio, e 10 dias antes que as tropas soviéticas libertassem o campo, o pastor Dietrich Bonhoeffer, com 39 anos, foi enforcado. Junto com um de seus irmãos e 2 de seus cunhados. Em 1955, 10 anos após o seu enforcamento, o médico do campo de concentração relatou o seu enforcamento do seguinte modo, eu peço atenção para o que disse esse médico. Pela porta entreaberta de uma sala no prédio do quartel, eu vi o pastor Bonhoeffer ajoelhando-se em profunda oração com seu Senhor Deus, antes de tirar as roupas dos prisioneiros, porque os executados deviam despir-se completamente e ir nus para a forca. Fiquei profundamente chocado, diz esse médico, com a forma devocional e certa de oração desse homem extraordinariamente simpático. Ele também ofereceu uma oração no local da execução. E então, com coragem e calma, subiu a escada para a forca. A morte ocorreu depois de alguns segundos. Em meus quase 50 anos de atividade médica, dificilmente vi um homem morrer com tanta devoção. O teólogo e pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que é recente, é aqui apenas um exemplo. Dentre incontáveis cristãos, por vezes no espectro doutrinal variável, que foram martirizados. Vamos pensar um pouco nisso. Você está aí com o livro de Êxodo aberto. E em Êxodo 19, eu falei mês passado, que Deus nos instrui para o nosso bem. E da saída do Egito até o Sinai foram 3 meses, como você pode ver no verso 1 do capítulo 19. Eu falei também que a lei já estava presente antes da queda. Mas aqui Deus está oferecendo uma instrução fundamental, não apenas para o percurso no deserto, mas para o futuro daquela nação. E Deus traz a lei moral, de valor universal, não delimitado ao tempo e ao espaço, traz ali no Monte Sinai, e o texto do capítulo 19 vai dizer, ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o monte Sinai fumegava, porque Jeová descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. E assim Deus revelou os 10 mandamentos.
A Constituição de Israel foi revelada por Deus pela mão de Moisés. E foram 40 dias nos quais Deus comunicou as coisas que Moisés ensinaria e faria na direção do povo de Israel. Coisa importante foi a lei do Senhor. Ao entregar a sua lei, Deus, tal como um pai bom, um pai perfeitamente bom e santo, nos instrui para o nosso bem. Por isso o salmista diz que aquele que teme ao Senhor, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor, na lei de Jeová medita de dia e de noite. E agora nós estamos aqui no primeiro mandamento. Leamos os versos de 1 a 3, me acompanhe em silêncio. Então falou Deus todas estas coisas: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vejam que no verso 2, ele diz, eu sou Jeová. Senhor aí está em caixas altas. Yahová, Jeová, Avé. Enfim, o nome não sabemos muito bem pronunciar, porque é nome sagrado. E eles não colocaram vogais. Mas eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, cumprindo a promessa aos antigos patriarcas, a promessa a Abraão, a promessa a Isaque, a promessa a Jacó, que lutou com o anjo do Senhor, e ali, ele perdendo, ele ganhou. O Senhor feriu a sua juntura, mas ele saiu manco, mas ele saiu abençoado. E o Senhor lhe disse, você agora não é Jacó, você não é enganador mais, você é Israel. Como príncipe, lutasse com Deus. E vem José, e a família precisa ir para o Egito, e ali passam séculos, e o Senhor aparece a Moisés sobre a sarça. E é isso, tudo vai mostrando aqui que é o Deus, é o Senhor que criou Israel. É o Senhor que forjou Israel na casa da servidão. É o Senhor que redimiu Israel do Egito. Deus redentor, que te tira da servidão. E agora vai fazer bondosamente uma aliança com esse povo que ele criou, forjou, redimiu. E dentre todos os povos, Deus escolheu Israel para ser o veículo da sua revelação, e dali vêm os profetas, e dali vem o Cristo, e dali vem a bênção para todas as nações. E aqui, um só Deus. O insensato diz no seu coração, não há Deus. A palavra Deus aqui é Elohim. Palavra bem cara aos hebreus. O insensato diz que não tem Deus. Mas a palavra homem, em seu significado assim original, em uma das vertentes, diz que homem, ser humano, é aquele que olha para cima. Em Deuteronômio, quando Moisés mais tarde vai relembrar a lei antes do povo entrar na terra prometida, o Senhor vai dizer assim, ouve Israel, aquilo que é chamado Shema. Ouve Israel, Jeová nosso Deus é o único Jeová. É isso. Amarás, pois, Jeová teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu já disse que pode ser Yahvé, Javé, Yahová, Jeová, porque a pronúncia a gente dificilmente saberá qual é.
E agora, de um certo modo, esse primeiro mandamento é um pouco surpreendente. Porque, observem, ele não tem por objetivo provar que há um Deus. Aliás, gente, em nenhum lugar da Escritura há a intenção de se provar que há um Deus. Na verdade, a Bíblia já começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque ninguém ensina um bebê a ter fome e sede. Vocês ensinaram ao Breno a ter fome e sede? Não, né? Ele já veio com isso, não é? O que os pais ensinam é a natureza, claro que faz isso. O que nós pais ensinamos aos nossos filhos é quais são os elementos adequados para eles saciarem a fome e a sede. E o que a Bíblia faz é exatamente isso: ensinar-nos a maneira adequada para nós saciarmos a nossa fome e a nossa sede. A crença e a adoração são instintivas no ser humano. Não uma só passagem, volto a dizer, que tenha sido escrita com a finalidade de provar a existência de Deus, porque o homem foi criado incompleto em si mesmo. Ele não se sente perfeitamente bem enquanto não satisfaz esta fome profunda, o anseio da sua alma. O perigo está, isso eu vou falar mais à frente, não agora, não hoje. O perigo está no fato desse ser humano, perverter este instinto de adoração e criar para si um falso Deus. Lá no norte do estado do Rio, alguém pode ver um braço de rio que está quase seco. Antigamente o rio passava por ali, mas os técnicos da Secretaria de Agricultura desviaram o curso para um canal previamente construído. Ou seja, aquela correnteza não poderia ser detida, mas ela pôde ser deslocada, desviada. Dá-se o mesmo com a adoração do ser humano a Deus. Ela não pode ser contida, mas ela pode ser desviada, deslocada. Qual o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento é a base do monoteísmo, a crença na existência de um só Deus, e aqui, de que esse Deus é Jeová. Esta é uma doutrina central do Antigo Testamento. E pensem no seguinte: os povos das regiões ali próximas ao Sinai eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. E do Egito, onde Israel tinha saído, era uma terra de muitos deuses. Visto que os deuses locais eram a base da religião, os deuses egípcios tornaram extremamente numerosos. Deuses da natureza eram comumente representados no Egito por animais e pássaros. Havia também algumas divindades nacionais que eram personificados pela força da natureza. E o Egito foi uma grande civilização e os templos eram igualmente numerosos por todo o Egito. A fertilidade do solo, dos animais, a vitória ou a derrota, as inundações do Vale do Nilo, e de fato, todo fator que afetasse o bem-estar desta vida era atribuído a algum Deus. E também os habitantes de Canaã, para onde Israel estava indo, os hebreus estavam direcionando, eram idólatras. Estavam cheios de ídolos. E aí você tem aqui esse mandamento
Ele é o primeiro. E ele vai nos dizer algo importante. Que o relacionamento, a primeira coisa é o relacionamento do homem com Deus. E então, o relacionamento do homem com o seu semelhante. Ou seja, antes que o homem possa ter um relacionamento correto, adequado com o seu próximo, ele tem que estar com as coisas adequadamente acertadas com Deus. Alguém disse assim: enquanto o ser humano não encontra Deus, ele começa sem ter um princípio e ele luta sem uma finalidade. E aí você observa que a moral dos homens, a ética dos homens, o relacionamento dos seres humanos nunca será mais forte do que o temor de Deus no coração do homem. Isto é, a soberania de Deus exige total lealdade do homem, que lhe é imagem e semelhança, e o ser humano foi criado para estar em comunhão com Ele e dando-lhe sempre glória. E por meio de um ato nunca antes visto na história, e que igualmente não foi duplicado desde então, esse povo foi subitamente transformado do estado de servidão para o estado de uma nação independente, e ali no Sinai, com base nesse livramento, Deus estabeleceu com eles um pacto, o antigo pacto, para que fossem sua nação santa. Ou seja, Israel deveria ser distinto e singular, na qualidade de povo peculiar do Senhor, caracterizado por uma devoção singular ao Senhor e a Deus exclusivamente. As crianças e vocês mais novos que aqui estão, talvez não se lembrem dessa brincadeira, mas é possível que alguém mais vivido lembre-se. Tinha assim uma brincadeira com você montar uma pilha entrelaçada de pequenos cubos assim de madeira, ok? É de madeira. Como? Jenga. Aqui chama Jenga? Ok. E aí você montava essa Jenga. Ok. E você ia montando isto, empilhando aquilo ali, e ganhava mais ponto quem conseguia tirar uma peça mais embaixo sem que a pilha tombasse. Deu para entender? Quem fosse tirando ali a peça cuidadosamente e aí puxasse sem que a pilha tombasse, ganhava mais pontos. Mas tinha uma peça que, se você puxasse, tudo ia para o chão. Gente, esse mandamento é o primeiro, exatamente por ser assim. Se você tirar esse mandamento, a pilha inteira, a jenga inteira, desaba. E aí que nós estamos hoje num grande desafio. Qual é o desafio? Nós estamos na era que alguns chamam de pós-modernidade. É uma palavra, um termo que alguns filósofos, sociólogos, antropólogos têm cunhado. Pós-modernidade, que se caracteriza por críticas às narrativas tradicionais sobre um Deus só. Um deles vai dizer assim: esta é a era do fim das generalizações e das universalidades. E no pensamento pós-moderno, o pluralismo e o relativismo tomam o lugar
da certeza racional e do conhecimento empírico. E para essa gente toda, já não faz qualquer sentido que o teólogo e pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que aqui é apenas um exemplo, tenha morrido debaixo da convicção de que deveria sujeição, primeiro e antes de tudo, não ao Führer, não a Himmler, não a Goebbels, nenhum daqueles generais nazistas. Ele devia convicção, ele devia sujeição, antes de tudo, ao Senhor dele, o único, é Ele. Subiu aquele patíbulo, subiu aquela forca, debaixo dessa convicção de um único Deus a quem ele devia servir. Morreu por conta de suas convicções, arraigadas na sua crença em um único Deus. E aí pense um pouco, e agora eu queria chamar a atenção de vocês jovens, vocês pais que têm seus filhos e netos. Michel Foucault, que é um filósofo francês pós-moderno, ele é cultuado hoje nos círculos acadêmicos brasileiros inclusive. Ele possuía uma perspectiva negativa sobre a religião, porque ele a considerava como um poder regulador da cultura e da sociedade. Mas não é todo o pensamento pós-moderno que chega a esse ponto de Michel Foucault. Porque, em rigor, não é que a pós-modernidade seja arreligiosa, não religiosa. O problema da pós-modernidade é você afirmar que o seu Deus é o único e que só por ele temos a verdade. Eu acredito que você aqui, adolescente, você jovem, se estiver numa universidade, se você falar que apenas o Senhor é Deus, você terá problemas. Eles não têm problema se você tiver o seu Deus e aí dizer ao outro, você pode ter o seu, cada um tem seu Deus e está tudo muito bem, cada um com a sua verdade, cada um com a sua maneira de pensar. É a era do panteão romano. Os romanos tinham um panteão cheio de deuses, porque eles não tinham problemas que as pessoas que fossem inseridas escravas ou no Império Romano tivessem seus deuses. Eles até colocavam lá no panteão. O problema era se eles negassem que César era filho da divindade, que César era Quírios, que César é Senhor. E essa foi a razão porque os cristãos foram levados ao Coliseu, ao Circo Romano, aos diversos lugares, às estacas de Nero. Eles não tinham problemas. O mundo que você está crescendo hoje, jovem, é um mundo pós-moderno. Não é um mundo mais que aceita os monoteísmos. Tem um canal de humor no Brasil, e eu acho que os jovens todos aqui devem conhecer bem. Espero que não tão bem, mas o fato é que conhecem. Que se chama Porta dos Fundos. Sabe, eles utilizam os espaços de visibilidade online para fazer um humor que critica a crença em um único Deus. Porque eles sabem, são inteligentes, sabem que desde Aristóteles, uma forma de você desconstruir uma coisa é fazer humor com ela, entende?
é fazer as pessoas rirem, porque o humor tem uma desproporção que nos faz rir. E um único vídeo de Porta dos Fundos que critica o monoteísmo, claramente, tem sido assistido por milhões. Não estou falando milhares, não. Milhões. Agora você imagina o que está acontecendo. Essa semana, penso que foi o pastor Rubem, alguém me mandou uma notícia lá dos Estados Unidos, que já tinha recebido uma semelhante na semana atrasada. Que isso está chegando às escolas, às universidades e às igrejas. E lá nos Estados Unidos, como as unidades, os estados da federação funcionam, são fortes, o que é que eles estão pressionando? Eles estão pressionando as universidades locais, em cada estado, em cada distrito, a que não aceitem professores de formação cristã. Que não aceitem. E você sabe por quê? E você sabe que essas coisas tendem a se espalhar rapidamente. Então, irmãos, esse é um mundo em que os nossos filhos e netos estão crescendo. Nele, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Significa que se a gente não teme Jeová, aqui novamente Jeová, temor a Jeová é o princípio da sabedoria. E como é que nós vamos viver bem se já quebramos esse primeiro mandamento? A pilha toda vai para o brejo, gente. Tudo vai desmoronar. Se é que já não está desmoronando. Então, é para este mundo que nós, pais, precisamos equipar os nossos filhos e netos e fazê-los crescer. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A melhor época, antes de ser pastor, eu trabalhei na igreja até de carteira assinada, só para os irmãos terem ideia. Trabalhei na igreja e trabalhei com jovens, até me tornar pastor, jovens, adolescentes, muitos. A Nadir pode contar essas histórias para vocês. Mas, basicamente, o que eu aprendi naquele tempo o momento mais precioso para você ganhar o coração de um ser humano é quando ele é criança e nessa fase de adolescência e início da juventude. E os educadores seculares, ateus, materialistas, aqueles que são blasfemos, aqueles que têm as suas filosofias absurdas, eles conhecem essa pedagogia, porque eles não são ignorantes em psicologia, em filosofia, em pedagogia, eles conhecem muito bem. Então, você vai precisar trabalhar com o seu filho e com sua filha, com o seu jovem adolescente, e a nossa igreja precisa disso, e os jovens nossos aqui que são líderes do Ministério Jovem, precisam estar atentos a isso, porque esse é o momento em que geralmente o coração de uma pessoa é conquistado, os valores, muitas vezes, para a vida toda são formados, gente. Você precisa formar o seu filho para não ficar cantando a vida toda, sou uma florzinha de Jesus. 3 palavrinhas só. Falava com isso com o Luciano e Rubem, né? A criança precisa crescer, gente. A criança precisa, em algum momento, começar
a articular os grandes temas da fé. E jovens, vocês precisam preparar-se. Jogar futebol é uma coisa maravilhosa. Jogar Uno é bom. A igreja comprou, parece, uma mesa de ping-pong. Ok. É bom. Gasta energia. É bom isso. Agora, vamos lá. Você precisa, jovem, se preparar para esse contexto. Porque eu tenho visitado, eventualmente, umas igrejas por aí que os jovens, misericórdia, gente, precisam crescer minimamente, gente. Então, vamos nos preparar, porque o tempo é este que se aproxima. E jovens precisam serem preparados para esse contexto. E atentem aqui o presbitério e os professores. Mas eu preciso terminar. Uma vez Jesus foi interpelado por um doutor da lei sobre o qual era o maior dos mandamentos. O que foi que Jesus respondeu? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma. Senhor Jeová, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E o segundo? Amarás o teu próximo, deseja ao teu próximo aquilo que você deseja igualmente bom para você. São as duas coordenadas da vida, essa vertical e essa oriental, e essas duas coordenadas têm absoluta relação entre si. Na vertical nós temos a nossa relação com Deus, é o traço de união entre o Criador e a criatura, e depois a sua consequência, a horizontal, que é a nossa moral, espelhada no segundo mandamento. E esse depende do primeiro. Porque quanto mais próximos os seres humanos estiverem de Deus, mais bem eles saberão viver entre si, mais unidos nesta vida presente. Então, o que eu quero fazer nesta série é tentar ajudar a nossa igreja a equilibrar essas duas coordenadas. E aí você que já é assim, o pensamento que já está lá na frente, você já é alguém que já está com aquele pensamento bem adiantado, você vai perguntar: pastor Gilson, é o mesmo Deus no judaísmo, no islamismo e no cristianismo? Afinal, o judaísmo e o islamismo também são monoteístas. Bem, se você tem essa pergunta, você vai precisar esperar até o próximo mês. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Vamos falar com Ele? Nosso Deus, que privilégio é termos a Tua palavra. Que privilégio é termos a igreja reunida. Que privilégio é a adoração ao Senhor. Agradeço grandemente a Tua graça conosco, a Tua presença entre nós. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos acentue o senso da Tua majestade única, exclusiva, um Deus só a ser servido. Porque se nós falharmos aí, perdeu-se o fundamento da nossa existência. Nós pedimos isto em Cristo Jesus. Amém.